Bom, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Brandão. Eu estou trazendo aqui a abertura dessa unidade 1, para falar sobre a história da tecnologia educacional, num contexto, tanto no contexto mundial, como no contexto brasileiro, e até mesmo no contexto amazônico, aqui para vocês, certo? Espero que vocês gostem desse conteúdo, um conteúdo muito simples, muito direto, e voltado à nossa realidade. Comentar um pouco sobre algo que vocês todos aí dentro dos polos podem ter acesso hoje mediante aos recursos tecnológicos que nós possuímos. Bom, eu começo a minha apresentação com vocês falando um pouco sobre o que é a tecnologia em si, né? A gente pensa sempre que a tecnologia educacional está voltada a essa genealogia delas, essa origem da tecnologia está voltada somente a computadores, e não é verdade. Todo o sistema de processos e ferramentas que são utilizados para você ensinar alguém, esse sistema pode ser conhecido como, pode ser interpretado como uma tecnologia. Isso é o mais importante saber. Então, o giz, o quadro, o próprio computador, celular, um gravador, um rádio, uma televisão, todas são tecnologias de informação e comunicação que podem ser utilizadas dentro do processo de ensino-aprendizado. No nosso caso aqui, quando a gente vai ensinar música. Então, por que não compreender, por que não entender e aceitar que escutar rádio e depois pegar um instrumento e tentar copiar ou tentar tirar uma música de ouvido, tentar tocar como a música está sendo tocada na rádio, não possa ser um recurso de tanto de abordagem como de verificação do material que está sendo trabalhado. Mais adiante, a gente vai falar sobre como assim surge a tecnologia educacional e sobretudo, a contabilidade numérica dentro da educação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a escola ela é uma instituição criada pelo homem há muitos anos e, ao longo do tempo, dos anos, algumas demandas surgiram, dada a necessidade de que nós precisávamos começar a contar dentro da escola, ter números dentro da escola. Então, a quantidade de alunos foi aumentando dentro da escola, a escola se organizou para ter salas de aula, para dividir esses alunos em sala de aula, e uma vez que as máquinas foram criadas para contar, são máquinas calculadoras, o computador é uma máquina calculadora, foram criadas para contar, isso nos favoreceu. Então, eu passei a me questionar quantas resmas de papel a escola usa por semestre, quantos lápis seriam necessários para que todas as crianças pudessem começar a escrever, quanto de energia elétrica. Notem que eu sempre começo os meus questionamentos com a palavra quanto. E por eu me questionar em quantidades, é que eu precisava de recursos contábeis, dispositivos que pudessem contar dentro da escola. Daí nasce, além de toda a sistemática que já é utilizada dentro da escola, ainda nessa pré-modernidade, uma escola já moderna, numerosa, massificada, onde nós começamos a aglutinar alunos dentro de sala de aula e precisamos ter recursos que nos favoreçam, que nos facilitem o aprendizado, a passar esse aprendizado para os alunos. Bom, mais adiante disso, a gente tem as fases desse desenvolvimento, né? Então, nessa tecnologia, do ponto de vista mundial, eu tenho inicialmente o pós-guerra. Então, a guerra, felizmente ou infelizmente, aí fica a critério de cada um considerar, mas a guerra trouxe muitos avanços tecnológicos, e esses avanços foram absorvidos também pela escola. Tá? As máquinas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que passaram a demandar um maior poder bélico, um maior poder de destruição, precisavam também de máquinas que pudessem contar. Daí o surgimento de grandes computadores, como o ENIAC, que era um computador tão grande, muito grande, que funcionava num prédio enorme, até os microcomputadores que nós temos hoje e os nanocomputadores, que são peças bem pequenas, como celulares, aparelhos de celular, que é um bom exemplo disso. Então, nesse pós-guerra, a gente tem um surgimento, essas demandas contábeis que vão surgir, dadas as tecnologias desenvolvidas pelos agentes, os físicos que estão trabalhando para a guerra, e quando acaba a guerra, essa remanescência de conhecimento também é absorvida pela escola. Depois disso, nós temos uma outra compreensão dentro dos anos 80, que nos anos 80 a gente tem uma consolidação dos meios de comunicação, até mesmo com satélites, e aí a gente tem a televisão e a rádio como protagonistas desse processo, onde que eu posso ter, inclusive, aulas à distância, posso ter aulas, teleaulas. Um dos exemplos mais clássicos no Brasil é o telecurso primeiro e segundo grau,
né, que era oferecido pela Fundação Roberto Marinho, Fundação Roberto Marinho, que de manhã cedo as pessoas acordavam para poder estudar a partir daquilo. Graças a quê? Graças ao alcance que o rádio e a televisão tinham dentro desse processo. Depois, nós temos os impactos tecnológicos nessa observação, que é justamente estar medindo, tanto para o bem como para o mal, como que a tecnologia tem se modificado a vida das pessoas. Né? E, por final, a gente tem a aprendizagem por interatividade, ou seja, eu chego num momento na evolução das tecnologias educacionais que eu também não fica só aquela coisa demandada por alguém e não retornada. Em outras palavras, quando eu assistia antes uma fita de vídeo, cassete, para aprender alguma coisa, não tinha interação com aquilo, porque aquilo era estático, a pessoa que estava apresentando ali, ela não interagia comigo. E com os computadores, não, isso passou a se modificar. Eu passo a interagir, eu passo a colocar uma resposta, eu sei se está certo ou está errada. Esse é um avanço muito grande e esse é um diferencial que a gente está estudando. Bom, dentro disso, a gente tem no Brasil programas que vão se preocupar em relação à difusão do conhecimento a partir das tecnologias. Como eu falei já, a Fundação Roberto Marinho é uma das pioneiras nisso, TV Cultura também é uma das pioneiras nisso. Nós temos depois o Canal Futura, que é uma aglomeração de entidades privadas que eles vão se associar, vão criar um consórcio para manter uma televisão que fosse capaz de oferecer conteúdo pedagógico para o Brasil. Né? Fora isso, a gente tem a chegada da internet, já na década de 90, e a passos lentos nós fomos aprendendo não somente a nos divertir com a internet, mas também a observar que lá existiam conteúdos que podiam ser utilizados para o nosso aprendizado. Bom, depois disso a gente tem o contexto amazônico, que eu encaro aqui como se fossem os desafios, né? E a gente sabe que a Amazônia, de uma forma muito específica, ela tem suas características do distanciamento, do isolamento em determinadas áreas, e pode até ser o caso de alguns de vocês que estão assistindo agora essa aula, que só tem acesso hoje à educação no ensino superior porque foi criado um modelo de educação à distância baseado numa plataforma digital, que é essa, que é onde pode oferecer vídeos conectados com a internet e diminuindo essas distâncias de forma virtual. Esses desafios surgidos na Amazônia surgem também em outros lugares do mundo, mas especificamente aqui no Brasil, a gente tem o norte do Brasil e o nordeste como lugares de muita demanda por conhecimento e, de fato, o surgimento de tecnologias que favoreçam essa aproximação do conteúdo com o aluno interessado pelo conteúdo, tem modificado a vida de muitas pessoas. Né? Bom, além disso, a gente tem coisas que eu posso considerar como curiosidades das tecnologias, que é muito interessante como elas surgem e elas não precisam, em si, elas não precisam de um aprimoramento maior. Em outras palavras, dizendo, por exemplo, você entrega um celular numa mão de uma criança, em horas ela consegue desbloquear esse celular, consegue entender que ali aciona um aplicativo, quanto mais cor, melhor para ela, é capaz até de ela baixar um joguinho e começar a jogar e sai na conta do pai, ou seja, as tecnologias, elas são desenvolvidas e pensadas para o uso humano, e da forma que é pensada, a gente pode até entender que até mesmo o homem da caverna caminhasse para cá, ele teria condições de interagir com essas tecnologias, né? Bom, a gente nessa unidade, a gente vai propor algumas avaliações. Essas avaliações, por ser um curso de férias, são coisas superficiais, mas realmente de compreensão, se vocês estão entendendo basicamente quais são os fundamentos dessa unidade. Essa unidade trata da história da tecnologia, então é mais conhecer isso tudo que eu falei, refletir sobre isso, inclusive trazer isso para o seu contexto aí, puxem pela memória como era antes de ter acesso a alguns recursos tecnológicos digitais e
como era, e também pense nos recursos tecnológicos não digitais, né, que todos esses foram utilizados para que você pudesse ter acesso ao conhecimento, e agora na formação de ser um professor, tá? Eu agradeço a presença de vocês aqui e aguardo vocês na próxima unidade, tá bom?